tarde, mais uma live especial nessa tarde de quinta-feira, dia de Corpus Christi, dia da Eucaristia, e nada mais oportuno que conversar com meu amigo, conversar sobre igreja, conversar sobre a igreja, que a igreja está passando nesse momento tão difícil que é a pandemia, que é meu amigo Fernando Favoreto. Fernando, seja bem-vindo, obrigado por aceitar nosso convite. Prazer muito grande estar falando com você aqui hoje, nessa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos que estão acompanhando aí pelo Facebook. Para mim é uma honra, né, ter aceitado o seu convite, né, participar com você aí desse bate-papo. Não é que Deus nos abençoe realmente por esse dia, por esse feriado, pelo dia especial que é, e por tudo que vamos falar aqui. Eu que agradeço pela oportunidade. Fernandão, não só a igreja, mas a sociedade no geral, nós estamos passando por um dilema mundial aí, né? Casos abalando a família, abalando a estrutura de empresa, abalando emocional, individual, enfim. E a igreja, com certeza, ela não ia ficar fora de tudo isso que está acontecendo. Como é que vocês receberam, como é que a igreja recebeu isso? Como é que foi o primeiro momento? Como é que vocês falaram assim, nossa, o que é isso? Né? E essa pergunta eu me faço até hoje, né? Mas o que de fato é isso? Né? A gente ouve notícia daqui, notícia dali, briga daqui, briga dali, e a gente fica no meio desse fogo cruzado, tentando atender a população e você, no seu segmento, você dá um atendimento diferenciado. Como é que vocês viram isso quando chegou, quando explodiu tudo isso? Na verdade, foi, como a gente fala, foi um assalto, né? Todo mundo foi tomado de assalto. A gente começou, as notícias começaram a pingar, na verdade, né? Começamos a receber notícia lá de fora, e você acha que todo mundo acha assim, não vai chegar aqui. Na verdade, o grande sentimento nosso era assim, esse negócio não vai chegar aqui não. Tá lá na China, é o negócio da China, né? Vai ficar por lá, mas depois começou a entrar na Europa e tudo mais, começou a acender dar aquele alerta, né? E quando a gente menos esperou, o negócio estava aqui. E mesmo quando chegou aqui, a gente fica sempre assim, né? Chegou lá, mas não vai chegar aqui. E na verdade, ninguém se prepara para o pior. Essa que é a verdade. E quando a gente viu, o negócio estava aqui na nossa porta, a quarentena sendo decretada, pegou todo mundo, assim, completamente despreparado, desprovido de recurso para enfrentar o momento. Eu acho que, assim, como um todo, né? Acredito até que na Câmara dos Vereadores ninguém se preparou para uma quarentena, para uma pandemia, ninguém teve esse preparo, mesmo vendo o que estava acontecendo. E a gente teve que se adaptar. Eu vejo assim, nós estamos aí quase 90 dias e a gente está se adaptando ainda, né? Estamos tentando se adaptar a isso daí. E não tenha dúvida disso, Fernando, porque lá na Câmara nós passamos por principalmente na primeira semana, foi complicadíssimo, né? Como se adaptar, o que fazer, né? E aí entra a questão da gestão do dinheiro público, que tem contrato, tem comissionado, como é que funciona tudo isso, né? Terceirizado. Foi uma situação bem difícil. Está sendo, na verdade, uma situação bem difícil. Agora não, porque já passaram-se vários dias, né? Já quase 60 dias, 70 dias. Então a gente já se adaptou até certo ponto totalmente, quase que totalmente, mas foi difícil, né? Foi complicado para a gente poder entender o que você falou. Você acha que nunca vai chegar, você não sabe, é exagero o que está falando, não é tudo isso, mas agora que você começa a perceber morte daqui, contaminação dali, uma coisa começa a ficar mais complicada. Mas, assim, no caso específico das igrejas, Fernando, nós sabemos que tem todo um trabalho social, né, que a igreja faz no seu dia a dia para as famílias e para as pessoas, né? Como é que faz uma orientação? Porque eu, Pedro, vou falar muito por mim agora nesse momento, a grande maioria, e eu acho que a grande maioria das pessoas é isso,
ainda não se nós, na nossa geração, principalmente, a molecada nem tanto, o confiar no olho, né? Aquela coisa da mão, de abraçar, de sentir a pessoa do seu lado, é totalmente diferente da maneira que nós estamos aqui conversando, né? Na minha opinião. Sim. E para fazer aquela orientação espiritual, aquele atendimento social que vocês fazem, como é que vocês estão se organizando nisso? Como é que foi essa mudança? Então, a gente fala assim, né? Como é que a igreja, né, se comportou. Primeiro a gente tem que tentar definir, por exemplo, igreja, né? O termo igreja, que vem do grego eclésia, né, geralmente é entendido como Assembleia de Cristo, né? Ou uma reunião de pessoas. Alguns acabam falando que o termo significa chamados para fora, mas porque era um termo grego, né? Então, qualquer reunião fora das casas, no meio da rua, era chamada eclésia, né? Mas para a igreja ficou mais caracterizado como Assembleia de Cristo, aqueles que realmente se reúnem porque amam a Cristo. Aí, quando a gente entende isso daí, a gente começa a tentar entender o papel da igreja, que nem você falou, na questão social, por exemplo. Né? A igreja, ela está aí, ela atende às necessidades básicas, não só dos fiéis, né, mas do próximo, que é o dever da igreja. A gente vê no âmbito espiritual, por exemplo, que você falou, as pessoas elas querem contato, né? Mas aí, em meio assim, esse mundo de desinformações, né, vamos colocar assim, foi tanta informação que virou desinformação. Né? Dos últimos dias, a orientação espiritual nunca foi tão pertinente, né? Porque muitas pessoas realmente balançaram na fé nesses tempos, levando pessoas realmente a entrar em desespero mesmo, por tantas coisas que foram desencadeando. Aí vai abalando o psicológico das pessoas, né? Afetou realmente o psicológico, o emocional das pessoas em todos os níveis, sem sombra de dúvida. E a gente tem visto ainda muitos efeitos desastrosos, a gente tem muito trabalho pela frente, né? Olhando nesse cenário, o papel da igreja como assembleia, reunião, é de suma importância, porque as pessoas se sentem mais amparadas umas com as outras quando elas estão perto. Por isso que a igreja, nesse sentido, sempre foi e sempre será essencial, por causa desse calor humano. Não é? Como você falou, hoje a gente está aqui conversando, né? Você está na sua casa, eu estou na minha. A gente está tendo um contato, é uma nova forma que está disponível, mas nunca vai ser igual, né, quando a gente fala do termo igreja mesmo, que é estar junto. Então as pessoas, elas sentem que o ser humano foi feito para viver em comunidade, ele não foi feito para viver só. Ele foi feito para viver junto com o outro. Então, quando perde esse contato que tem de muito tempo, realmente abre aí uma brecha e a gente está vivendo isso daí e tentando se adaptar, né? Então, eu acho que, e aí eu queria até fazer essa pergunta, eu acho que o maior desafio hoje, seja da igreja, seja nós, agentes públicos, porque também eu tenho também no meu dia a dia aquela relação de contato, liderança de bairro, entender a dificuldade do cidadão na sua região, e aí eu acho que e esse é o grande desafio da igreja hoje, Fernando, é conciliar essa distância e transformar essa distância num contato real, mesmo via internet, via online? Com certeza é o grande desafio hoje da igreja, né? Essa adaptação realmente ao modo online. Mas esse desafio, né, Pedro, ele tem outros, como a gente pode falar, outros desdobramentos, porque quando você fala assim, a igreja ela não teve jeito, tem que se adaptar à questão virtual, por exemplo. Mas daí a gente fala assim, né, a internet, no grande centro nosso, ela chega a 300 mega, mas nas regiões mais periféricas não chega a 3 mega. Então, como que você vai dar uma igualdade para a igreja, que está mais numa região central, com uma que está numa região mais periférica da cidade? Esse pastor não tem o acesso a essa tecnologia disponível para ele ter condições de fazer uma live, por exemplo.
Então, aí começa aí os grandes desgastes e os grandes questionamentos de uma igreja que está num bairro bem distante, que não chega a internet fibra, por exemplo. Não tem fibra lá. Talvez o único recurso que o camarada tenha é a internet via rádio, por exemplo, que ainda tem suas dificuldades, não chega a dar essa condição de upload que precisa para uma live como essa que a gente está fazendo, por exemplo. Não é? Então, tem muito desafio, realmente. Então, como que esse pastor ou padre, lá numa região periférica, ele vai fazer uma missa, um culto online, se a internet não ajuda? Ou ele não tem esse recurso. Fala, não, tem que ter culto online, missa online. Mas, não é? Ninguém avisou ele há 3 meses atrás que ia acontecer isso. Aí você começa a ver equipamentos, lógico que você faz com celular, a gente consegue se virar. Mas se você quer fazer um negócio legal, realmente, bacana, a gente sabe que manda custo, pessoal para trabalhar. Então, é um desafio muito grande, mas eu vejo assim que nesses 90 dias, todo mundo vem correndo atrás, né? Vem tentando se reciclar, melhorar, se capacitar. Não é? Eu falo assim, em 2008, eu gravava culto na igreja, e na época tinha o live stream, não tinha nem Facebook, essas coisas, nada. Então, a gente pegava isso daí e jogava no YouTube, por exemplo. Depois, né? E depois chegou o Facebook e eu comecei a transmitir o culto online, uma precariedade terrível. Mas eu cheguei a fazer isso lá em 2010. Mas aí ninguém fazia isso aqui em Piracicaba, né? Aí algumas pessoas olharam para mim e falaram, você é louco, isso aí não vira, não dá. Mas olha só, hoje, 10 anos depois, uma coisa que eu brincava, hoje é necessidade. Não é? Eu ia até pegar no seu pé e falar assim, viu, mas além de toda essa tecnologia, tem também a questão de saber se posicionar, né? Às vezes você coloca a cabeça para cima, a cabeça para baixo, vai para cá, vai para lá, e aí atrapalha toda a transmissão. Mas então você já é craque nisso, né, velho? Você já virou um ator global aí, quase. Não é? Eu ficava na produção, né? Eu estava montando os equipamentos, tudo. Eu sempre gostei disso daí, né? Sempre gostei de tecnologia, esse tipo de coisa. Mas que nem a gente está falando, você tem que se adaptar. Agora, não é fácil você pegar um padre, um pastor, e o cara está acostumado a ter lá 200, 300 pessoas, que seja 50 na igreja para ele falar, e falar, agora você vai falar sozinho para ninguém. Então, eu me coloquei o meu pastor, por exemplo, quando aconteceu tudo isso, a gente sentou com ele e falou, a gente vai fazer a live aqui, ó, senta aí. Ó, no primeiro domingo ele ficou perdido, completamente perdido, porque ele tinha que fazer o culto, mas não tinha ninguém na igreja. Aí ele começou a ficar apavorado, ele falou, não, tem que trazer alguém pelo menos para tocar um violão, alguma coisa aqui, para dar uma incrementada, porque a pessoa perde o chão, né, Pedro? Perde o chão. Aí eu comecei, por isso que quando eu vi assim, o meu pastor tendo essa dificuldade, e olha que a gente sempre fez live na igreja, esse tipo de coisa, e ele teve essa dificuldade. Eu comecei a dar atenção para os pastores realmente, e nesses últimos 90 dias foram intensos realmente para tentar ajudamos muitos pastores a como fazer live, né, a como se portar, algumas dicas de equipamento, o mínimo possível para não gastar, usando o celular mesmo, para que os pastores não ficassem, senão a igreja ia assumir, a igreja dele ia assumir nesse tempo. Só que tem muitos outros fatores, né? Você pega uma igreja, não é 100% da igreja que tem acesso, que domina assistir uma live, que tem paciência, vamos falar a verdade, né? O cara está acostumado a ir na igreja, lá sentar, ver a missa, ter aquele contato, o culto. Agora ele tem que estar na casa dele e não é a mesma coisa. Então, a gente está passando por uma fase de adaptação realmente muito, muito delicada, realmente. A posição da igreja hoje ela é muito delicada. Mas eu vejo que ela está vencendo. Então, você está falando uma coisa, eu estou aqui relembrando, porque nas primeiras transmissões das missas da Igreja dos Frades, lá, que é onde normalmente eu participo,
as pessoas que fazem parte do coral, que fazem parte da homilia, aí eles estavam comentando que como é triste ver a igreja, eles estavam fazendo a transmissão, eles falaram assim, como é triste ver a igreja vazia só com a gente, né? Eu fico imaginando para o pastor ou para o padre, a hora que ele vai celebrar, como deve ser complicado mesmo, Fernando. Eu imagino, você falou um negócio, eu tinha pensado só como público, né, como participante e não como celebrante. Agora você me atentou por um fato que, de fato, complicado, hein, velho? Complicado. Não, assim, nesse tempo aqui eu tenho conversado com muitos pastores. Os caras estão tendo que superar, né? Conversei, assim, com o padre Kleber, o padre Ronaldo, os padres que eu tenho mais amizade. Você vê, assim, eles se superando realmente, se reinventando, mas no fundo fica aquela tristeza. Eu lembro, assim, na nossa igreja, o primeiro dia que pôde, assim, a banda ir tocar, para eles tocar sem ninguém, ainda mais músico gosta de público, né? Mesmo que seja na igreja, eles estão acostumados com o público. Tocar para ninguém. Porque, assim, ele não tem a dimensão de estar olhando para a câmera e saber que tem alguém lá. Não tem a reação. Ainda mais quem está no louvor, né? Você vê na própria missa, no culto, na igreja evangélica, a reação das pessoas, ela interage com quem está tocando, com quem está cantando, principalmente. Então, se adaptar a isso também é um desafio, mas é que eu falei para você, todo mundo está tendo que fazer, vai fazer o quê? Ficar em casa chorando não vai resolver. Exatamente. E como é que foi para vocês aí? Como é que foi a reação dos fiéis quando falou assim, não vai ter mais culto, parou, não posso ter? Porque eu vejo que muita gente, mas eu preciso, eu dependo, eu quero, eu só consigo, a gente falou agora há pouco, eu só consigo presencial e tal. Como é que foi a reação aí no dia a dia seus aí? Como é que foi? Pedro, olha, eu sei, cara, eu estava relendo algumas coisas aqui para a gente conversar sobre isso hoje. E eu lembro quando o prefeito chamou a gente lá no gabinete para falar que ia ser decretada a quarentena e que realmente não ia poder ter os cultos presenciais. Como dar uma notícia dessa aos pastores? Então, foram 2 desafios. Não é? Então, o Conselho de Pastores e outros conselhos da cidade, né, a própria diocese, eu lembro que nesse tempo eu conversei muito com o padre Kleber, que é assessor do Dom Fernando, né, para a gente ir conversando e tendo um alinhamento legal, né, a Igreja Católica, a Igreja Evangélica, trabalhando da mesma forma em pró da sociedade. Mas como dar uma notícia dessa quando não tinha, eu acho que não tinha nenhum caso confirmado ainda, se eu não me engano, no dia 23, eu até tinha notado aqui, no dia 23 de março, né, a gente tinha só casos suspeitos, não tinha nenhum confirmado ainda. Nossa. Que foi o dia da reunião, foi no dia 18, dia 23, começou o decreto, se eu não me engano. Então a gente teve que dar a notícia, assim, vai fechar tudo, não vai poder ter culto. Mas por quê? Não tem nenhum caso aqui ainda. Então, a desconfiança realmente e a falta que nem eu falei para você, a gente começou a ver lá fora, o negócio correr. Chegou aqui, qual vai ser a nossa reação? Fechar na hora que não estava acontecendo nada. Né? Porque praticamente lá no dia 23 de março, Piracicaba tinha acho que 10 casos suspeitos. Não tinha nenhum confirmado ainda. E nós fechamos tudo, comércio, fechei minha loja, você lembra, a gente teve reunião na prefeitura para falar do comércio, com caso nenhum, e a gente fechou. Não é? Então, a reação, realmente, assim, de grande parte das pessoas na igreja, eu acho que foi negativa, num primeiro momento. Com relação aos padres, aos pastores, falou, viu, fechar, não está acontecendo nada, assim, vamos dizer assim, não está acontecendo nada ainda. Mas eu vejo que, ao longo do tempo, as opiniões foram mudando. Obviamente, hoje a gente tem aí mais de 1.000 casos em Piracicaba, com 40 óbitos, né? 40. Acho que 40 óbitos. Então, em 90 dias, o negócio deu uma virada no avesso.
Só que aí, né, as opiniões começam a se misturar e se dividir realmente. Você vê pessoas dentro de qualquer igreja, pode conversar na igreja católica, na igreja evangélica, qualquer igreja, você vai ver pessoas que querem voltar, pessoas que não querem voltar. Pessoas que se fala que vai voltar, algumas vão voltar, outras não vão voltar. Não é? Então, até assim, é um cenário da igreja daqui para frente, né? As opiniões divididas realmente por causa dos números. Não é? A gente conversou muito, eu conversei muito com os pastores a respeito disso. A gente fechou no momento que estava muito calor, não tinha casos. De repente a gente quer abrir na hora que tem muitos casos e está esfriando. Então, assim, você não tem uma decisão assertiva, né, realmente. Falar, não, é isso aí que é o certo, vamos fazer. Hoje em dia está difícil, né? Está muito complicado. Não tem nem como você tomar uma posição e assim, como eu falo agora, com meio de gestor, meio de fiel. Como é que você toma uma decisão e aquilo que você falou, lá atrás não tinha caso nenhum, você não sabia, não tinha contato. Vai que um irmão aí, um fiel, entra em colapso aí, e aí, como é que fica a situação? Né? Eu imagino, eu como fiel estou nesse dilema também, viu, Fernando? Sou bem sincero falar para você, porque ainda mais eu que continuo trabalhando, continuo atendendo o público, mesmo que bem menos, né? Uma pessoa por dia praticamente eu atendo, mas 90% do meu atendimento é virtual, mas eu ainda estou na rua, eu tenho que fazer a gestão da Câmara, eu tenho que estar lá com o Gilmar, com o Relinho e com o Vagnão fazendo a gestão da casa. Isso acontece dentro da minha casa, dentro da minha igreja, como é que fica depois lá na frente, né? Esse é meu medo também, confesso com você. Não, que eu falei para você, eu também tenho aquela questão da loja. Naquele momento eu dei férias para funcionário, fechei a minha loja, não sabia o que fazia, fiquei quase 30 dias com a loja fechada, depois a gente foi vendo que essa questão do comércio essencial, tudo, a minha loja podia abrir. Depois de 30 dias eu abri, mas o negócio só tá piorando, mas o que a gente vai fazer? Que nem você falou, tem coisa que não pode parar, você tem que trabalhar, mas o que dá para evitar, né, eu acho que a gente tem que evitar. Agora, nesse momento, se a igreja está tendo esse recurso e pode lançar a mão dele, assim como outros, por exemplo, a Câmara mesmo está fazendo sessão virtual já também, né? Começou a fazer as sessões virtuais, não é? E tem juízes fazendo audiência já virtual. Então, o que dá para ser feito, tem que ser feito. Agora, tem coisas que não tem como você substituir. Não é? No caso da Igreja Católica, né, a Eucaristia, por exemplo, não é? Como é que faz isso virtualmente? Se é uma celebração muito pessoal, que é o caso da Santa Ceia, da Igreja Evangélica, é uma coisa muito pessoal, realmente, que fala de relacionamento, esse tipo de coisa. Então, a gente está tendo que se reinventar e se render realmente à forma da tecnologia, até onde ela pode nos ajudar. Né? Eu vi muitos pastores realmente se readequando realmente e se dando bem. Né? Alguns padres também conseguindo tirar proveito desse momento. Porque você acaba dando segurança para as pessoas que estão em casa, se você está alimentando ela através da palavra, se você está aconselhando, se você está auxiliando, não é? Pare para pensar hoje, se a gente não tivesse o WhatsApp, como seria esse momento? Não é? Então a gente vê que a estrutura também, ela está à disposição do ser humano. E eu fico imaginando como é que o pastor, o padre ia dar atenção para o seu rebanho se não fosse o WhatsApp, por exemplo, que é a melhor ferramenta que tem. Não é? Ia ser muito complicado, só no telefone. E assim, aí você estava falando da questão da tecnologia, dos novos tempos, né? E agora o culto online é a nova realidade, vamos dizer assim.
assim como você citou a questão da sessão virtual, os cultos e as celebrações estão sendo todas virtual, né? E vocês estão fazendo isso também, semanalmente? Como é que está? Você mantém aquela rotina semanal de cultos online ou tem uma agenda diferente? Eu vi assim, cada pastor teve uma estratégia diferente e isso acabou ficando bacana, né? A maioria, via de regra, manteve os dias dos seus cultos como culto online. Na minha igreja, meu pastor está fazendo isso, que é de terça, quinta e domingo. Então, ele manteve os horários de cultos, que seria na igreja, o pessoal assim em casa. Mas eu vi pastores, por exemplo, que têm dado assistência todo dia, fazendo um período, sabe? Períodos menores, mas todo dia, alternando horários. Eu vejo assim, que no mundo virtual, quanto mais presente você está, maior é o seu alcance. Não é? Então, eu vi muitos relatos de igrejas, por exemplo, que dobraram o seu alcance de realmente alcançar as pessoas e atender as pessoas. Então, vai assim, porque na internet você não tem limite, né? Você vai até onde você tenha disposto a ir. Então, tem que ver se o cara ele quer que a igreja dele hoje entre realmente no nível nacional, no nível até fora do país, ou se ele quer manter aqui só na cidade, né? Só que aqui dentro da cidade a gente vê que tem aquela dificuldade. De repente a pessoa, num bairro distante lá, ela não vai conseguir assistir a missa ou o culto, que vai ficar travando, vai ficar dando aqueles lag, e ninguém tem paciência com isso daí mais hoje, né? Ninguém tem paciência de ficar assistindo uma transmissão que fique... A pessoa perde a paciência, cara. Já vai fazer outra coisa. Então a tecnologia ela ajuda, mas ela pode atrapalhar também. Tem que entender tudo isso daí. Quando começamos lá na Câmara essa questão, existia a preocupação de nós somos em 23. Dos 23 dominarem essa tecnologia, para poder, pelo menos o básico, conseguir se relacionar. E aí depois passou para a questão de tecnologia, que daí você conseguir transmitir. Aí na minha casa tem internet, na casa do outro vereador não tem a internet necessária. Aquilo que você falou agora há pouco, a questão do bairro, a questão da região. E eu fico aqui imaginando, inclusive foi uma pergunta que nos enviaram aqui, como é que a gente lida com os idosos? Porque a maioria dos idosos não sabe trabalhar com a tecnologia, não consegue trabalhar, né, Fernando? E aí não tem paciência. Não tem paciência. Não tem paciência. Porque a pessoa ela não está acostumada com isso. Imagina uma pessoa que está acostumada a ir na igreja vamos pôr lá, 40 anos, que ela vai na igreja, ela vai na missa, ela vai no culto toda semana. Ela gosta de ir lá, sentar, ouvir o padre, o pastor falar. De repente, você fala para ela, não, senta na sua casa aí que você vai ver o negócio. E a pessoa já tem a dificuldade, às vezes, de visão, audição, a própria questão, né, da idade, paciência. Como é que ela vai se adaptar a isso? Essa pessoa vai demorar mais para acostumar. Aí você deu um exemplo muito clássico aí. Você pega 23 vereadores, que são pessoas muito mais esclarecidas. Já tem dificuldade. Em 23 pessoas, você já encontra dificuldade. Agora, você imagina uma igreja lá que tem 50, 100 pessoas, que tem os idosos realmente. Como trabalhar a questão das crianças, por exemplo. Olha como as crianças estão sofrendo para ter aula online. As crianças estão ficando estressadas com esse negócio de aula online. As mães, né, os pais estão ficando estressados. Aí já fica a semana inteira a aula online. Chega domingo, culto online. Para segurar uma criança num negócio desse é um desafio enorme, mano. É um desafio enorme. Tem muitos fatores, né, que envolve aí que ainda não encaixou. Não é? Porque eu vejo assim, a aula online tem que ter online, tem que ter porque não tem outro jeito, mas a gente fala do idoso, né? Como eu tenho uma filha de 10 anos. A internet para criança é o YouTube, é joguinho, Free Fire agora, né? Essas brincadeiras, não é ficar assistindo aula. Até ela assimilar isso daí, já estressou, já não prestou atenção em nada. Aí como que ela vai assistir um culto online?
querem saber. Porque as crianças hoje, o contato delas com a internet era outra proposta. Não é? E assim como os idosos mesmo, internet para a maioria não tem proposta nenhuma. Então, são desafios tecnológicos, desafio de gerações, tem muita coisa envolvida aí. Eu acho que assim, a gente vai ter muito trabalho pela frente aí. Eu estava comentando, uma das nossas lives com a Lia, ela é psicóloga, nós estávamos conversando sobre isso, né? E aí você gera uma ansiedade totalmente adversa, né? Porque quando você trabalha a questão de comunidade, você tem a questão da própria criança, ou nós adultos, a gente espera o horário da missa, o horário do culto. E por falar em missa, Fernando, antes que eu esqueça, quero mandar um abraço para o Padre Kleber, o Padre Kleber, nós ainda vamos mudar o horário da live só para o senhor poder participar, viu? Porque o senhor não vai escapar, não. Ele tinha se comprometido a participar, Fernando, mas ele tem toda quinta, às 15 horas, ele reza o terço online. Então, Então nesse horário não consegue participar comigo. Mas eu como é que mudo o você vai horário da mudar? live. Não muda, porque o Padre Kleber é gente fina. Um abraço para o Padre Kleber, não é? Uma pessoa que eu passei a admirar muito, sabe, Pedro? Conheci ele. Não, conheci ele. A gente conversa bastante. A gente sempre está conversando, trocando ideia, mandando informação um para o outro. Um abração, Padre Kleber. Então, e aí aquilo que eu estava falando, a questão começar a gerar ansiedade daquela relação de comunidade. Pô, eu vou na missa, vou encontrar tal pessoa, vou conversar com o pastor, vou rever o padre, vou rever minha catequista. E aí você tirou isso, né? Aí vira uma ansiedade para atrapalhar, né? Vira uma coisa assim de dificultar e gera estresse, gera nervosismo. Não tem no dia a dia da aula online que você citou da escola, você não tem a relação com os amigos no intervalo ou até durante a aula mesmo. É um desafio. Nós temos um grande desafio pela frente. Não, a gente tem muito trabalho, porque assim, mesmo que falasse assim, Pedro, eu tenho feito uma leitura assim, acabou agora, vamos voltar. A gente vai trazer muita sequela, não é? A hora que falar assim, acabou, beleza, vamos voltar tudo. Os transtornos que foram causados? Não é? A questão comportamental das pessoas, como é que vai ficar? Porque mexeu no ritmo, que nem você falou aí. Para muitas pessoas, falando de igreja aqui, a única coisa que a pessoa faz fora de casa é ir para a igreja. Muita gente é assim. Né? Você pega muitas pessoas que vão na missa, por exemplo, 2, 3 vezes por semana, ou que vão no culto. A vida social dele, às vezes, se resume na igreja. Tem muita gente que é assim, que ele se encontra na igreja. Ele vê ali aquele círculo de amizades, esse tipo de coisa que você falou. E, de repente, isso aí foi tirado de assalto. Então, aí por isso que você vê, de repente, a gente até brinca, né? Mas de repente você vê a família inteira no supermercado fazendo compra. Eu vi algumas pessoas reclamando na internet esses dias, mas precisa ir com a família inteira no supermercado fazer compra. Gente, aqui é o único lugar que está tendo para ir. É o que sobrou para hoje. É o que sobrou, a pessoa vai no mercado passear, vai comprar um pacote de bolacha, leva a família inteira. Você sabe que eu não vou, eu perco a amizade, eu não vou perder a oportunidade para contar uma. Eu tenho um camarada aí, Fernando, que ele tanto no meio isso já tem uns 20 dias que ele fez isso, um mês que ele fez isso. Ele falou que não aguentava mais ficar na casa dele, ele pegou a esposa e os 2 filhos, colocou no carro e foi até Limeira e voltou, só para dar uma volta de carro, né, pela rodovia. Ele falou assim, eu não aguento mais ficar dentro de casa. Falei, meu Deus do céu. Daí eu fiquei pensando, falei, vixe, eu fico imaginando ficar o dia inteiro isolado, e aí, é complicado. Ele teve uma boa ideia, cara. Passeou, então. Pegou uma estrada aí. Eu não sei, não lembro onde que eu fui esses dias aí. Que eu fiz isso, até brinquei, né? Que peguei a rodovia. Acho que você estava com a minha esposa e falei, estamos passeando, estamos viajando, ó. Fernando, está acabando o tempo da nossa primeira reunião. Eu vou só encerrar essa aqui e começar outra, até o tempo de recarregar meu copo d'água aqui. Tá bom? Tranquilo. Bora lá. Pessoal, 1 minutinho e já volto.
Olá, pessoal, estamos de volta com a live com o meu amigo Fernando Favoreto. A gente está conversando sobre a igreja no meio dessa pandemia toda, as barreiras, as dificuldades, os desafios que nós estamos enfrentando, todos somos igreja, né? E queria aproveitar em nome do Carlão Beltrame, nosso amigo do Carlão Beltrame, da Silvana, tem uma galera assistindo, a Graciane, a Luana, tá todo mundo assistindo, um abraço para vocês aí. Fernandão, a gente estava falando sobre tecnologia, sobre momentos, e eu acho que você até passou rapidamente sobre o assunto, sobre o tema, e qual que vai ser o grande desafio para trazer de volta esse povo? Porque por mais que fale assim, ó, acabou, Pedro, acho muito difícil todo mundo voltar de uma hora para outra, como era antes. E, assim, quais vão ser essas sequelas? Assim, o que eu vou ter de diferente? Será que eu vou perder aquela pessoa que achou melhor ficar em casa mesmo, sem isolamento? Eu não vou mais no culto, eu não vou mais na missa, eu vou ficar em casa assistindo. E aí, como é que fica agora, daqui para frente? Eu vejo assim que, né, antes de responder, deixa eu mandar um abraço também para o André Augusto, Eduardo Pereira está na live. Olá, Eduardo, um abraço, Edu. Eduardo está na live. O David Marcelino, não é? O pessoal tá tudo aí conectado. Um abraço para todo mundo aí que está aí. Um abraço para o Carlão também, né? Bom, eu vejo assim, Pedro, que vai ser um desafio muito grande por causa dessa questão. A gente viu hoje o governador anunciando a questão da vacina, né? Junto com o Instituto Butantan. Mas ela vai começar a ser ministrada, parece que em janeiro, se eu não me engano. Está com previsão para começar a ser ministrada em janeiro. Dá uma olhada na situação. Então, a gente olha hoje, olhando agora, já dá um salto de 6 meses. Então, nesses 6 meses, por mais que o novo normal comece a acontecer, a gente fala, né, de novo normal, não é voltar ao normal, né, o novo normal, a gente vai ter que trabalhar com a desconfiança de muitas pessoas. Muitas pessoas, realmente, elas preferem se resguardar e tentar evitar ao máximo essa aglomeração. Por exemplo, a igreja decidiu voltar. Ela está equipada, realmente, com todas as normas da Organização Mundial da Saúde, da Secretaria da Saúde, que seja, sanitizada, com álcool gel disponível, o ambiente sendo limpado constantemente, que a gente sempre falou, né, é uma coisa que deveria ser normal, mas a gente acaba sendo um pouco relaxado, essa que é a verdade, né? A gente acaba tendo um pouco de relaxo nas coisas que deveriam ser normais. Mas eu vejo assim que para voltar no que era antes vai demorar um pouquinho ainda. Vai demorar um pouco ainda, porque muitas pessoas vão preferir vão estar se adaptando a essa questão online, por exemplo. Então, a gente vê que para os pastores, para os padres, para a equipe, né, que trabalha na igreja, o trabalho vai ser dobrado, porque ele não vai poder perder o contato online e vai ter que dar assistência presencial. Aliás, foi até um dos motivos que muitos pastores, quando a gente conversou, quando teve o decreto para a reabertura da igreja, a gente conversou e falou assim, olha, se eu fosse vocês, esperava mais um pouco. Tanto é que o decreto foi cassado, foi revogado. E eu falei assim, aguarde mais um pouco para a gente ver como é que vai ser isso daí, para ver a reação. E muitos pastores falaram, olha, vamos manter essa questão online até onde tiver que manter, porque são 2 trabalhos aí, né? Você tem um público hoje já online, você tem esse público online, e a gente não pode ignorar isso daí, né? Aliás, o David Marcelino até colocou aí na live que foi uma evolução. Realmente a igreja evoluiu e se adaptou, porque a igreja, Pedro, a gente vê ao longo dos anos que em muita coisa ela não acompanha, ela corre atrás depois, não é? A igreja ignorou o rádio, não é? O rádio veio, foi uma revolução. Quando a igreja acordou, não é? Ela teve que ficar correndo atrás para entrar no rádio. A televisão, a mesma coisa.
E a internet estava acontecendo isso daí, né? A igreja vai ficando aquém do que está acontecendo na cultura com as pessoas, e depois ela tem que correr atrás. Essa pandemia, ela acabou forçando a igreja a estar no mesmo nível, né? Então, e isso não pode ser ignorado. Isso não pode ser ignorado, porque é o que a gente sempre fala. Uma igreja, vou tomar por conta a nossa igreja, cabe 200 pessoas na igreja. Ela cabe 200 pessoas. Se ela fizer 3 cultos no domingo, vai caber 600. O limite dela vai ser sempre esse. Na internet, não. A gente não tem limite. E a gente tem que entender que tem muitas pessoas hoje que preferem tudo online, né? Eu sou uma pessoa que gosta de comprar bastante coisas online, né? Sempre gostei, né? Desde quando começou isso, fiquei meio fascinado, tomei muito balão, perdi muita coisa, mas aprendi a mexer com essa questão online. Por quê? Porque eu também vendo online, eu também preciso vender online. Então, você não pode ignorar isso daí, que existe um público que ele é high-tech, né? Ele é online, ele não é presencial. Não é, a gente está falando aqui, né, da igreja, das pessoas que querem, mas existe um público que não quer, cara, ele quer ficar na casa dele, ele quer resolver tudo que ele puder resolver na casa dele, ele quer sair para o trabalho, e olha que tem muita gente trabalhando em casa já, né? Sim. Home office. O que o cara puder fazer em casa, ele faz, né? Só não vai na Disney, né? Só não vai na praia, não dá para ir online. O que o cara puder resolver online, ele vai resolver. E isso aí não pode ignorar, tem que explorar isso aí, realmente. Eu, assim, sempre fui a favor de que isso tem que ser explorado. E aí chegou o momento que não teve como, a pessoa tem que correr atrás. Tem que correr atrás. Entendi. Fernando, outra dúvida que nos encaminharam aqui, inclusive quero aqui agradecer publicamente a equipe da Santa Casa, da UPA Vila Cristina, aproveitando essa pergunta que me encaminharam, porque tem minha prima, ela passou por um perrengue de saúde, aí ela estava internada na Santa Casa, ela acabou de receber alta, recebi a mensagem da minha prima, da irmã dela, falando que ela estava indo lá buscar a irmã dela. Então, quero aqui de público agradecer a equipe da Santa Casa, a equipe da UPA Vila Cristina, que deu um atendimento de extrema qualidade para a minha prima. E nós sabemos que as igrejas, elas dão um atendimento espiritual às pessoas que estão doentes, estão acamadas nos hospitais. E agora? Como é que vocês estão fazendo isso? Como é que esse dia a dia de vocês aí? Como é que está funcionando? Você vê que situação que muitos pastores chegaram, né? Você tocou na questão da saúde, por exemplo. Quantas pessoas não recebem visitas, né, religiosas, e aquilo traz um conforto, a questão do pastor ir lá prestar, o padre prestar aquela assistência naquele momento difícil, faz com que a fé da pessoa realmente ajude ela até melhorar, não é? Aliás, foi até um dos temas, quando teve uma audiência pública aí na Câmara, lá na Câmara que eu participei, essa questão realmente do quanto a fé ajuda realmente na saúde das pessoas. E aquilo que eu falei, a pessoa estava sempre ali, envolvida com outras pessoas, isso para a saúde mental dela era muito bom. Agora ela fica em casa reclusa, não é? Ela está no hospital, não pode ser visitada, porque não pode fazer visita no hospital. Quantos velórios aconteceram que os padres e os pastores não puderam dar assistência para a família nesses últimos tempos? Então, aquilo que eu falei, quanta sequela, né, que vai ficar de tudo isso daí. Como trabalhar toda essa questão? Porque a gente fala assim, né, Pedro, a pessoa não teve assistência do pastor, não teve assistência do padre, a família ficou assim, mas e o pastor e o padre que não pôde fazer isso? Ele também está, emocionalmente falando, abalado. O emocional dos sacerdotes, né, que a gente fala, que presta assistência à paróquia, ao seu rebanho, eles também estão sendo afetados assim de uma forma
que eles estão tendo que se readequar. Não é? Faleceu alguém da família, o pastor, o padre está sempre ali, dando aquela palavra, consolando. A figura, né, do padre ou do pastor no velório traz aquele conforto para a família. E quantos, nesse tempo, não tiveram isso? Né? Quantas pessoas que, quando alguém está internado, né, chama o padre, chama o pastor para ir lá, e, né, a sua sobrinha, né, que você falou, né, teve alta, sua prima teve alta. Provavelmente ela ficou esse tempo lá e não pôde ter uma visita. Nem de parente, né? Não teve. Nem de parente. Agora, você imagina como que a pessoa viveu esse drama dentro do hospital. Então, assim, emocionalmente falando, no psicológico, são sequelas que vão ficar. Psicologicamente falando, eu acho que vai ter muito trabalho, realmente, com essa questão comportamental das pessoas. Né? Eu não sou muito expert em falar no assunto, mas a minha filha e o meu genro são psicólogos, né? Então, a gente dá uma arranhadinha em algumas coisas, né? Então, aproveitar que você citou psicóloga, eu quero aqui, nós falamos de algumas pessoas que estavam nos acompanhando, tem mais gente boa acompanhando aí, viu, Fernando? Ó, é a Juliana, o Antônio Olival não perde uma também, viu? Obrigado, Olival, obrigado, Ju. A Vanete, a Jussara, a Thaís, a Silvana Longo, a Maria Aparecida Blanco. Olha quem está aqui, a secretária de Cultura e Turismo, Rosângela Camolese. Rosângela, obrigado pela presença. João Paulo Pimenta também. O Robson e o Davi. Galera, obrigado pela presença de vocês aí, viu? E sabe, Fernando, você estava falando na questão do atendimento, e aí a gente tem que dar... Eu também não sou expert no assunto, mas a Lia, tanto a Lia quanto a Raquel, nas lives que elas fizeram com a gente, elas falaram muito sobre isso, a questão de rotinas, de apoio psicológico, de se preocupar com o futuro e com as sequelas, né? E olha, eu quero aqui mandar um abraço especial para os profissionais que nessa pandemia toda aí, ninguém, às vezes, não passam despercebidos, que são os enfermeiros e os farmacêuticos. Porque, olha, o enfermeiro é aquele cara que está de frente, a enfermeira é aquela que está de frente no dia a dia, no cotidiano, e muito provavelmente ela deve fazer esse papel que vocês fariam no dia a dia de um parto do hospital. Então, quero aqui render minhas homenagens para vocês. Viu? Não, eu até aqui estendo a homenagem ao meu cunhado, Charles, né, que é enfermeiro, chefe lá do pronto-socorro da Vila Resende. Aí você falou muito bem, a gente vê o nível de estresse que chega esse pessoal. Porque, imagine, ele está lá no pronto-socorro, ou na Santa Casa, que ele trabalha também, de repente ele vai embora para casa. Ele tem que chegar em casa e ele tem que passar por um processo para entrar dentro de casa, por um estresse, porque eles estão ali tendo contato direto com as pessoas. Então, o emocional deles também é um negócio assim, que, sei lá, vai do 0 a 100, do 100 a 0. Então, no dia a dia deles, né, eu tenho conversado bastante com o meu cunhado, a gente percebe realmente que eles ficaram bem abalados, realmente, porque estão ali na frente, recebendo as pessoas. Dá um atendimento à pessoa, daqui a pouco sai o resultado, a pessoa ela é positiva do coronavírus. E aí? Eu vou para casa, tenho esposa, tenho filhos. Não é? Então, são situações complicadas. Mas, olha, tem que tirar o chapéu para essa galera, porque, que nem você falou, estão ali e dando assistência realmente para as pessoas, porque não tem quem faça. Não é? Os pacientes ali só podem contar com os enfermeiros e com os médicos, realmente. Né? Então, eu acho que você então coloca, não esquece na sua lista aí do pós-pandemia, aí vocês também dão um tratamento diferenciado para esse povo aí que vai precisar, viu, velho? Não, a gente tem alguns na igreja, né, alguns profissionais da saúde, e a gente vê a gangorra emocional que está na vida dessa galera. Né? Ô, pastor, a gente sempre está ligando, conversando, vendo se está tudo bem. Né? Que nem eu falei, é uma gangorra emocional realmente muito forte. Né? Todo mundo está vivendo uma experiência inédita. Mas esse pessoal, eles não têm, por exemplo, o que eles vão fazer? Tem que trabalhar, né? E o trabalhar deles é ir lá. Eu trabalhar na minha loja, eu tenho o balcão, põe uma corrente lá, não deixo ninguém entrar sem máscara, tem álcool gel, tudo. Mas não estou atendendo. Né?
o médico ele tem que ter um contato com a pessoa, tudo é complicado. Eu tiro o chapéu, realmente. Fernandão, está estourando nosso tempo aí já, quase uma hora de bate-papo aqui. Quero, mais uma vez, parabenizar você pelo seu trabalho, agradecer por ter aceito o nosso convite e que a gente tenha cada vez mais momentos de reflexão, porque em todas as lives eu fiz essa fala e volto a repetir. De todos os momentos da nossa vida, a gente tem que tirar algo de bom. Então, por mais que seja complicado a situação, o momento, algo de bom nós temos que tirar. Na sua opinião, o que de melhor o que de bom pode ser retirado desse momento tão difícil que nós estamos vivendo? Olha, eu assim, falando assim, para resumir, encerrar as minhas palavras, eu vejo assim uma igreja renovada, não é? Porque quando a gente fala de igreja, a gente fala de nós somos a igreja. Né? Pois essa igreja, né, em 2000 anos de história, ela sobreviveu a muitos episódios. A igreja passou por perseguição nos primeiros séculos, né, monstruosa, levando vidas de famílias inteiras que eram jogadas aos leões, no Coliseu de Roma. E nem isso pôde parar a igreja. A igreja atravessou períodos da peste negra, gripe espanhola, atravessou a Primeira e a Segunda Guerra Mundial e ainda permanece. Sabe por quê? Porque Jesus disse assim, ó, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. A igreja é a Assembleia de Cristo, a reunião das pessoas que amam a Jesus. E isso nem a fome, nem as pestes, nem coronavírus, nem guerras, nada pode impedir. O apóstolo Paulo fala lá em Romanos assim, Pedro, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente e nem o futuro, nem a altura e nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo nosso Jesus. Amém. Então, nada pode nos separar do amor de Deus por nós, que está em Cristo Jesus. Então, a igreja que atravessou esses 2000 anos de história e atravessou tudo que nós conhecemos da história, chegou até aqui e vai passar por esse momento. Então, se nós continuarmos firmes com a nossa fé, com a nossa convicção, esse vai ser mais um episódio que a gente vai olhar para trás e falar, nós passamos por isso. E nós estamos saindo mais fortes, mais inteligentes e mais preparados para o que der e o que vier. Com certeza. Fechou com chave de ouro, Fernando. Fechou com chave de ouro, meu querido. Mais uma vez, obrigado, viu? Amém. Obrigado pela presença. Você é um cara muito atuante na cidade. Quero registrar uma das amizades que eu fiz na vida pública. Você, o André, admiro, inclusive, ressaltar aquela campanha da doação de sangue do Eu Tô na Fé, né? No fim, a gente acabou passando, nem falando. Fala um pouquinho das campanhas do Eu Tô na Fé, da associação. A gente passou batido, nem falou. Aliás, né, Pedro, tem até um projeto de lei aí encaminhando, né? Com relação... tá caminhando. É que agora deu uma parada por causa da pandemia aí. Tem que acelerar esse negócio aí, né? Aliás, falando para o pessoal aqui que, por causa dessa pandemia, o banco de sangue acabou indo lá embaixo. Verdade, mas você que está aí acompanhando a live, continue sendo um doador de sangue. Se você não vai doar sangue. Né? A Associação Eu Tô na Fé trabalha todo ano uma campanha pontual que chama É Muito Amor na Veia, para que a gente conscientize as pessoas a doarem sangue. O Hemonúcleo agora está atendendo ali na Rua Silva Jardim, né? Na lateral ali perto do ângulo, porque está em reforma o hemonúcleo lá dentro do hospital. Mas vá doar sangue, porque é tudo muito bem esterilizado, muito bem seguro, não tem perigo nenhum. E a gente volta aqui a realmente fazer um apelo às pessoas. Não deixe de ser doador de sangue, porque
quando você doa sangue uma vez, você pode salvar até 4 vidas. Então, se você pode doar sangue, no caso de homens, né, 3 a 4 vezes no ano, você pode salvar aí de 12 a 16 pessoas. Então, é um ato muito nobre doar sangue. Por isso que é uma bandeira da Associação Eu Tô na Fé, a campanha de doação de sangue. Porque é uma nobreza, realmente, do ser humano doar vida, não é? Está doando sangue, você está doando vida. É importante lembrar que junho, normalmente, já é uma época de baixa doação. Junho e julho, e agora, por causa da pandemia, diminuiu ainda mais as doações de sangue. Então, fica aqui também o meu registro, o meu apelo para você que pode doar sangue, procure a Hemonúcleo. Eles estão fazendo um agendamento para não ter muito contato das pessoas. Procure a Hemonúcleo. Eu vou depois disponibilizar aqui na página como você pode fazer seu agendamento para você doar esse sangue. Salve vidas, faça o seu papel de ser humano, ajude as pessoas. Fernandão, um abraço. Prazer, mais uma vez, estar com você. E antes que eu esqueça, antes de fechar, obrigado, Cris, Sara e a Rita, que também acompanharam essa live nossa aí. Gente, um abraço, obrigado. Mais uma live especial dessa tarde com o meu amigo Fernando Favoreto, falando sobre os desafios da igreja no meio dessa pandemia. Fernandão, um abraço, até a próxima. Obrigado, eu que agradeço. Uma boa tarde a todos. Tchau, tchau.